Olá, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos de um assunto muito legal e interessante. Vamos lá? Para falarmos da história do nosso país, precisamos falar dos povos que aqui moravam antes mesmo do Brasil ser conhecido como Brasil. Muitos dizem que no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas muito antes dos portugueses chegarem aqui, diversos povos habitavam essas terras. Quando chegaram na América, os europeus chamaram os povos nativos de índios, pois acreditavam que haviam chegado nas Índias. Estima-se que no Brasil viviam nessa época cerca de 5 milhões de habitantes nativos, formando grupos de diversos tamanhos. Apesar dos portugueses julgarem que os habitantes nativos eram todos iguais e sem nenhuma diferenciação, a verdade é que eles formavam comunidades diferentes, com organizações e até mesmo idiomas distintos, formando diversas culturas. Acredita-se que antes da chegada dos portugueses existiam por volta de 1.300 idiomas nativos. Esses grupos tinham seu sustento gerado através da caça, da pesca e também do plantio da batata, do milho e da mandioca. As pinturas corporais são as marcas de muitas etnias. Elas diferenciam grupos e famílias. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como urucum, jenipapo e açafrão. Sobre a religião, os indígenas não acreditavam na existência de um único Deus. Eles acreditavam na existência de diversos deuses que estavam diretamente ligados à natureza. O pajé é uma pessoa de destaque nas tribos, e era através dele que acreditava-se que eram estabelecidas as ligações com o mundo espiritual. Havia ainda tribos que tinham a crença de que os espíritos dos antepassados se comunicavam através de animais e de sonhos. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, e variavam muito de acordo com as tribos, mas geralmente ficavam dispostas ao redor de um local que era destinado para os encontros diários, celebrações e ritos. Em alguns grupos existia uma oca para cada família, já em outros eram construídas ocas bem grandes, para que todos os integrantes da tribo pudessem dividi-la. Como podemos ver até aqui, não existia uma única cultura indígena, mas sim diversas culturas, cada uma com suas particularidades. E essas culturas influenciaram muito a formação da sociedade brasileira e também outras sociedades ao redor do mundo, pois, como falamos anteriormente, os indígenas brasileiros praticavam o cultivo de alimentos como milho, batata e mandioca, que são alimentos consumidos hoje no mundo todo e muito por influência indígena. E vocês, sabem mais algum aspecto das culturas indígenas que estão presentes em nossas vidas? Vamos descobrir juntos mais alguns? Na culinária, temos a pamonha, que é derivada do milho, e a tapioca, que é derivada da mandioca, além dos peixes que adoramos comer, não é mesmo? Nas artes, temos a influência dos artesanatos indígenas, que fazem cestas, colares, pulseiras e brincos, normalmente ornamentados com penas e caudas de aves. Vocês sabiam que muitas palavras do nosso vocabulário também são de origem indígena? Como, por exemplo, arara, jacaré, tamanduá, abacaxi, açaí, paçoca e até catapora.
Além disso, muitos nomes de rios e lugares também vêm dos idiomas indígenas, como o Rio Tietê, Araraquara, Guarujá, Maranhão e Piauí. Nosso folclore também é composto por diversas lendas indígenas, como a lenda do Curupira, da Vitória Régia e da Iara. Até mesmo o hábito de tomarmos banho todos os dias vem dos indígenas. Esses são alguns exemplos que nos mostram o quanto as culturas indígenas estão presentes em nossas vidas. Depois da chegada dos portugueses, muita coisa mudou na vida dos indígenas brasileiros, que sofreram um duro processo de dominação, tanto territorial quanto cultural. Os colonizadores portugueses não reconheciam os indígenas como verdadeiros donos dessas terras e tomaram posse de todo o território brasileiro. Além das terras, os portugueses também não reconheciam o modo de vida dos indígenas e suas crenças e passaram a impor o seu modo de pensar, iniciando um processo de catequização dos habitantes nativos. Os colonizadores consideravam os indígenas como selvagens, inferiores e primitivos, que precisavam ser civilizados. Mas, pelo que já estudamos, os indígenas já possuíam sua cultura e modo de vida. Ela era diferente da europeia, o que não significa que era inferior. Eles já possuíam grupos sociais organizados, tinham também crenças e meios de produção de seus alimentos, além de uma relação de respeito e preservação do meio ambiente. Essa visão de que os indígenas precisavam ser civilizados era completamente preconceituosa e errada. Os indígenas, que eram donos de todo o território que hoje conhecemos como Brasil, precisam lutar para defender suas terras, que foram fortemente reduzidas. Atualmente, apenas 13% do território nacional é reconhecido como terras indígenas. Essas terras estão divididas por todo o país, como mostra o mapa. Segundo a Constituição Federal, as terras indígenas são os lugares habitados por indígenas em caráter permanente e utilizadas para sua atividade produtiva, de preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e para a reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A maior parte das terras indígenas, 98,25%, está localizada na região amazônica, conhecida como Amazônia Legal. Os outros 1,75% estão espalhados pelo restante do país. Dos 5 milhões de habitantes nativos que existiam antes da chegada dos portugueses, esse número foi reduzido para cerca de 800 mil indígenas. A maioria deles vive na zona rural. Ainda assim, mais de 300 mil indígenas vivem em cidades. Existem hoje no Brasil 305 etnias indígenas e 274 línguas faladas, mostrando uma grande riqueza cultural entre os índios no Brasil. Mesmo com tamanha riqueza e importância para a nossa sociedade, as comunidades indígenas precisam lutar pela sua preservação, pois vivem sendo ameaçadas, principalmente pelo agronegócio, que deseja expandir as terras de plantio de cana-de-açúcar, por exemplo, e também da criação de gado, provocando assim desmatamentos das florestas e expulsão dos indígenas de suas terras. Em 1967, com a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, começaram a surgir e ganhar força as associações indígenas que buscam por melhorias em áreas como saúde,
educação, meio ambiente, cultura e demarcação de terras. A demarcação de terras é a luta dos povos indígenas para que o governo brasileiro reconheça determinadas áreas como terras indígenas, permitindo que eles habitem esses lugares, preservando suas terras e culturas. Há, até hoje, grupos indígenas que vivem completamente isolados, sem contato com outras etnias, mas a maioria dos grupos indígenas está integrada aos hábitos modernos, ocupando importantes postos no mercado de trabalho. Existem hoje leis que garantem vagas nas universidades públicas para os indígenas, permitindo que tenhamos médicos, professores e engenheiros indígenas. Há também indígenas que ocupam cargos políticos no Congresso Nacional, o que é muito importante para a representatividade e luta dos seus direitos. Bom, pessoal, pudemos aprender com essa videoaula um pouco mais sobre a importância da história das culturas indígenas para a formação da nossa sociedade e também a luta desses povos por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas. Espero que tenham gostado e até mais!